Bom dia, pai, bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes nós vamos fazer uma breve oração, certo? Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde. Continue nos abençoando e perdoa os nossos pecados em nome santo de Jesus. Amém. Gente, olha só, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da unidade 3, que fala sobre africanos e afrodescendentes na Amazônia. E hoje o capítulo é o capítulo 8, que fala sobre o tráfico de escravos para a Amazônia. Na aula passada nós vimos, sobre o capítulo 7, e o capítulo, o título é uma pergunta, Africanos na Amazônia? Então ali nós vimos alguns motivos, que levaram então os africanos a vir para o território amazônico, mas na condição de quê? De escravos, Na condição de escravos. Então aqui nós vamos ver então alguns pontos muito importantes, em que foi colocado em prática aqui o tráfico de escravos para a Amazônia, tanto pela metrópole quanto pela colônia, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, o transporte de escravos para a Amazônia, mas só lembrando, o que nós já trabalhamos na outra aula, tá certo? Que a história dos africanos, ele não começa no período imperial, mas sim no período colonial, tá certo? Só para frisar bem isso. A história dos africanos na Amazônia começa no período colonial, tá certo? Então, lá no capítulo 7, nós vimos que muitas companhias foram criadas, justamente para trazer os africanos na condição de escravos para a Amazônia, para atender a necessidade da mão de obra de dois portos, Aí nós temos São Luís e Belém. Tá certo? Mas por que, professor? Porque havia necessidade da mão de obra, já que havia ocorrido o conflito entre colonos e missionários. Então, eles chegaram com a metrópole para poder, então, atender a necessidade da mão de obra. Então, trouxeram quem? Os africanos, tá certo? Na condição de escravos para o território amazônico. Então, nós temos aqui algumas dessas companhias que foram criadas, Nós temos, então, aqui a Companhia do Comércio do Maranhão, tá? Que também, o principal objetivo é de trazer os africanos para o território amazônico, Só que não deu certo, a Companhia do Comércio do Maranhão, porque muitos escravos começaram a ser vendidos a um preço muito alto e os colonos começaram a reclamar, Fora a condição de viagem, dos africanos, do continente africano até o Brasil, vinha então em péssimas condições de viagens, tá certo? Logo nós temos aqui a outra companhia, a Companhia de Cacheu, Só que essa companhia, ela também não deu certo. Por quê, professor? Porque eles trouxeram ali em média de 145 ou mais de 140 escravos, para o território amazônico e não atendia a necessidade dos colonos e missionários. Nós temos então aqui a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará, e Maranhão. Essa companhia sim, tá? Ela trouxe mais de 25 mil escravos para o território amazônico. Por quê, professor? Porque as viagens eram constantes, certo? Então, esse número foi um número considerável para que pudesse atender a necessidade da mão de obra, tá bom? Outro problema que iria resolver também a companhia era o quê? O escoamento de produtos, Eles traziam os escravos do continente africano, tá bom? E quando ali, comercializavam os escravos, os africanos, eles escoavam os produtos para outras regiões. E qual era o principal produto, professor? Exatamente, esse que você falou, tá? O cacau. Então, nós temos aqui muitos desses escravos, muitos desses africanos, eles vieram em navios negreiros, ou conhecidos também como tumbeiros, e eram embarcações que serviam para o transporte de negros visando o quê? A escravidão, Como eu já falei para vocês, que muitos desses africanos vieram para o Brasil na condição de quê? Exatamente, de escravos. Mas, professor, e esses navios? Os navios negreiros embarcavam os negros capturados na África, destinados ao trabalho escravo na América durante os séculos.
XV, século XVI e também século XIX. Tá? Então, isso significa, né, aquilo que nós já afirmamos, que a vinda dos africanos para o território amazônico não foi no período imperial, mas sim no período colonial, tá certo? Aí nós temos aqui, olha só, como eu já falei para vocês, né, um dos motivos que a companhia do comércio do Maranhão deu certo, né, por conta das condições de viagem. E chegavam, os africanos chegavam fragilizados, né? E aí nós temos aqui, ó, a viagem poderia durar 2 meses, dependendo das condições do mar. Agora imagina, você está vendo aqui nas imagens, tá? Como era apertado, né? Em que os africanos vinham nos navios negreiros, no porão dos navios, né? Em péssimas condições. Olha só como você pode observar aqui, bem apertados, né? Muito próximo um do outro. E ali uma viagem bastante desconfortável. E aqui olha só o que diz. Muitos morriam que doentes, o espaço era pequeno, amontoados e sem higiene. Já pensou, né? Mais de 2 meses no mar sem condições de higiene. Nós temos então aqui comida era racionada e geralmente não sabiam para onde estavam indo, né? Eram capturados na África e ali vinham os navios negreiros e para onde nós vamos? É por isso que tem um momento, né, que os indígenas, por exemplo, conseguiram fugir da escravidão, né? Muitos indígenas conseguiram fugir, tá certo? E os colonos conseguiam ali, conseguiam capturar novamente esses indígenas? Não. E quando o africano fugia, né? Ele não sabia o local para onde estava, não sabia para onde ir, não sabia ali como sobreviver na floresta e rapidamente era capturado pelos colonos. E tem essa diferença, né? Eles não sabiam para onde estavam indo. Então nós temos aqui muitos desses africanos, né, que vieram para o Brasil na condição de escravos, quando eles morriam nesse trajeto, eram jogados no mar. Tá certo? Então nós temos aqui alguns pontos, né, relacionados a esse transporte de escravo para a Amazônia. E de que formas, né? Formas de comprar e transportar os escravos. Nós temos então aqui algumas delas, tá certo? Nós temos assentamento ou alistamento obrigatório, né? Que era o comércio feito com contratos entre o governo e particulares. Então nós temos aqui, né, representantes da metrópole e colonos que se juntavam para o quê? Patrocinar o transporte de escravos para o território amazônico, né? Então, nós temos aqui essa forma, né, de comprar e transportar escravos, chamado de assentamento ou alistamento. Existia também o que nós vamos chamar de tráfico de escravo, pago exclusivamente, né, por colonos, tá certo? Ou seja, esses tipos, né, eram os tipos que os colonos, muitos desses colonos tinham condições, né, de pagar o transporte particular para atender a necessidade deles no trabalho que necessitavam, né, na colônia. Então, nós temos então aqui o tráfico de escravo pago exclusivamente por colonos. Nós temos outra forma aqui também, que é o contrabando de escravos, né? Esse contrabando de escravos, vários navios chegavam da África sem autorização da metrópole portuguesa, né? Os contrabandistas não pagavam impostos à coroa, né? E se beneficiavam do lucro do comércio de escravos. Então essa é outra forma, né, de comprar e transportar também os escravos, em que nós vamos chamar de contrabando de escravos, em que esses não pagavam o quê? Os impostos à coroa, tá bom? Nós temos então aqui o seguinte, que mesmo diferentes, essas formas de transportar e comercializar escravos tinham uma base comum. Por quê, professor? Porque todos praticavam o tráfico transatlântico de escravos, né, para o território amazônico. Ou seja, compravam cativo, né, do continente africano e transportavam em navios negreiros, né, como nós falamos no slide anterior, né, para os principais portos da colônia, tá bom? Então nós temos aqui
né, esse ponto importante das formas que eles compravam e transportavam os escravos para o território amazônico, tá certo? Nós temos então aqui o comércio transatlântico, tá bom? É importante você entender que havia o comércio praticado entre as províncias dos estados, né, do Brasil e também do Grão-Pará e Maranhão, né? Então havia essa necessidade. Porém, por onde vieram tantos escravos, né? Por onde vieram tantos escravos? E aqui nós temos, tá? Muitos escravos chegaram à Amazônia e eram transportados do Nordeste brasileiro pelos sertões. E o que eram os sertões, professor? Eram assim conhecidas regiões de florestas distantes do litoral, como você pode observar aqui nessa imagem, né? É, os africanos, eles chegavam nesse território, né, e ainda tinham que caminhar quilômetros até o território, né, da região norte. E essas caminhadas, elas aconteciam pelos sertões. E o que eram os sertões, professor? Eram conhecidos assim as regiões de floresta distantes do litoral, tá? Então você pode observar, né, de que muitos desses escravos, muitos desses africanos vieram para o território, né, nesse contexto aqui. Não se sabe ao certo quantos escravos chegaram no território amazônico, realmente, né? Mas a partir das companhias que foram criadas, né, justamente para trazer esses africanos na condição de escravos para o território, nós temos aí, por exemplo, na companhia, né, do comércio do Grão-Pará e Maranhão, mais de 25 mil escravos, justamente para atender a necessidade da mão de obra dos colonos e também dos missionários. Tá bom? Eu quero destacar aqui para você, né, Castro Alves, né? Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos devido aos seus poemas sociais que denunciava a escravidão com indignação e expressividade, tá bom? Nós temos então aqui, né, esse personagem importante que era abolicionista, era contra a escravidão, né? Castro Alves então se destacou por defender o fim do tráfico de escravos no Brasil. E aqui nós temos o seguinte: quando o navio negreiro foi escrito, o tráfico de escravos já havia sido proibido no Brasil com a lei Eusébio de Queiroz, né? Que nós vamos ver isso no próximo capítulo, tá bom? Porém, ainda persistiam as consequências disso. Há uma forte denúncia da condição miserável e desumana e das dificuldades dos negros durante a África para o Brasil, né? Durante a travessia da África para o Brasil. Aí nós temos então, né, todo esse processo do tráfico de escravos para a Amazônia. Mas, professor, me diz uma coisa, você já falou, né, as companhias que foram responsáveis, né, de trazer os africanos na condição de escravos para a Amazônia. Nós vimos que um dos motivos foi o conflito entre os colonos e os missionários. Nós vimos aqui o processo do tráfico de escravos, né? Nós vimos aí as formas que era alistamento, alistamento, né? Nós vimos também um contrabando de escravos e todo esse processo. Mas me diz uma coisa, como esses escravos, né, viviam quando chegavam na colônia? Como é que eles viviam? E aí nós vamos ver isso na próxima aula, tá certo? Até mais, gente!